É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resisti-lo e saiu ileso? Jó capítulo 9, versículo 4. A sabedoria de Deus, ela é profunda. O poder de Deus, ele é imenso. Não há quem tenha resistido a Deus e saído ileso. Não há quem tenha medido forças com Deus e vencido. O único que a palavra de Deus diz que lutou com Deus e venceu foi Jacó, lá em Peniel, onde ele lutou com o anjo de Deus e Deus permitiu que Jacó fosse vencedor, quando pela perseverança na fé, pela persistência e determinação de ser abençoado, ele não largou o anjo em hipótese alguma. Isso é muito forte. Sabe, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus, ele é imenso em poder. Ele é o Todo-Poderoso. Davi chama ele de poderoso de Jacó. E o nosso Deus poderoso de Jacó, ele não mudou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ontem aconteceram algumas coisas que me impressionaram muito. Vou contar para você algumas delas. Um grupo do escritório central da obra, de missionárias, foi até o Monte Manaim para começar os preparativos para o nosso encontro com Deus, na escada de Jacó, que vai acontecer agora dia 26 de julho, o último sábado do mês 7, o mês da aliança com Deus. E lá nós vamos fazer a nossa aliança com o poderoso de Jacó. Só que os preparativos do Monte Manaim começam muitos dias antes. E a estrutura, no caso, desta vez, a gente vai ter a inauguração das duas alianças sobre a ponte das duas alianças. E o Monte Manaim está todo vapor, dia, noite e madrugada, o pessoal trabalhando sem parar, revezando os turnos, equipes grandes dos construtores que estão fazendo ali o novo receptivo do Manaim, que vai impressionar você quando você chegar no Monte Manaim. Um receptivo grande, maravilhoso. E as duas alianças, sobre a ponte também, que vai ser algo muito forte, essa inauguração agora na escada de Jacó, na aliança com Deus. Mas essa equipe nossa de missionárias que foi ao Monte Manaim ontem, iniciar os preparativos do tabernáculo, elas estavam, antes de começar as atividades delas ali, como de praxe, elas dobraram os joelhos diante do altar e estenderam as mãos e foram fazer a oração. E de repente, sem vento, sem nada, as cortinas do Santo dos Santos, sozinhas, se abriram por inteiro. Elas caíram em lágrimas. Sentiram uma presença estrondosa do poder de Deus. E aquilo foi tomando elas num fogo do Espírito Santo, numa força tremenda. E rapidamente as cortinas foram lá e fecharam sozinhas de novo. Um mover ali, uma manifestação ali visual da presença do poderoso de Jacó. Eu sei que quando eu encontrei essa pastora no escritório à noite, ela veio correndo até a minha sala e pediu para falar comigo. E em lágrimas, com os olhinhos vermelhos, ela falou para mim: apóstolo, a senhora não imagina o que a gente viveu lá hoje. A senhora não imagina a presença daquele lugar hoje. A senhora não tem noção do que a gente viveu lá hoje, apóstolo. E ela chorava e me contava. Apóstolo, a cortina se abriu e a gente arrepiava e a gente orava com fogo do Espírito Santo. E aquela força tomou a gente, apóstolo. Meu Deus do céu.
Eu nunca vivi essa experiência na minha vida, apóstola de Deus. E ela falava e chorava, e o olhinho vermelho, inchadinho, porque ela não conseguiu parar de chorar desde a hora da oração, de tanta força que ela recebeu. Isso porque ela foi para servir. Ela não foi lá para fazer aliança com Deus ainda. Ela vai, junto com toda a igreja, no dia da aliança, dia 26 de julho. Mas eu estou te contando só para você ter uma noção do que Deus está reservando para nós no Monte Manaim, nessa aliança com Deus que vai ser diferente de todas as outras. Outra coisa que aconteceu, sabe a veste que eu estou preparando para os patrocinadores? Pois é, tem irmão sonhando com essa veste. Aquela veste da coroa, da dupla honra, segunda glória. E tem irmãos tendo sonhos lindos com Deus. E quando eles vão ver, eles estão com aquela roupa. Irmãos que não eram patrocinadores e se tornaram patrocinadores semana passada, só para poder perseguir essa visão que Deus deu deles com essa veste. Irmã sonhando do filho que tem resistência em vir para o santuário, vindo para o santuário vestido com aquele conjunto da veste de moletom. Irmãos tendo visões deles com a veste. Irmãos sonhando. Ontem mesmo eu recebi um áudio do presbítero Mineirinho lá da Bahia, um querido presbítero muito amado por nós. E ele sempre manda mensagens de carinho, dando notícias do santuário. E ele estava lá preparando, mudando, né, o santuário de templo. E ele colocou os meus louvores, os irmãos juntos com ele ali cantando e preparando tudo da casa de Deus. E aí ele diz para mim: minha apóstola, eu vou receber a minha veste e o meu netinho Aquiles também. Nós vamos selar aliança com Deus, nós somos patrocinadores, eu estou sonhando com a minha veste. E eu fiquei tão feliz de receber essa mensagem tão cheia de carinho, de fé, de expectativas altas para a aliança com Deus no Monte Manaim, que o nosso amado presbítero Mineirinho me mandou. E dentre isso, tantas coisas lindas. Recebi ontem uma mensagem da presbítera Renilde me contando do que a oração da madrugada tem feito na casa dela e na vida das pessoas que ela edifica a fé, porque ela diz para os irmãos, às vezes irmãos que não conseguem ler, né? Ou devido à idade, ou também pela ausência, né? do conhecimento para leitura, ou alguma dificuldade visual mesmo, e ela diz: irmãos, ouça a oração da madrugada, ouça os louvores do reino, vamos botar as mensagens da apóstola, do apóstolo, para a gente poder ouvir, preste atenção, ouça, e você vai se alimentar, porque pelos ouvidos a gente também alimenta o espírito, a alma, a mente. E achei tão bonito ela me contar isso, sabe? E ela me mandou mensagem às 5 horas da manhã, só para me dizer essas maravilhas de Deus, também com a voz embargada de emoção, por experiências com Deus que ela viveu na madrugada de ontem. Então, assim, eu quero, na madrugada de hoje, dedicar o meu louvor a Deus, especialmente pelo ministério glorioso do pastor Eliatã Wesley, que é o meu grande companheiro da oração da madrugada, que se dedica todos os dias do ano a preparar a oração da madrugada para a igreja, com tanto amor e carinho, com tanto temor a Deus, com tanta reverência, com tanto cuidado, sabe? É tão bom quando você tem na obra pessoas que são apaixonadas pelo reino, amam servir a Deus e servir ao povo de Deus no reino dos céus, assim como eu amo e aprendi isso com meu pai, que é apaixonado pelo reino, pela igreja, por Jesus. E é tão maravilhoso isso, sabe? Eu quero louvar a Deus nessa madrugada, especialmente pela vida desse nosso companheiro, pastor Eliatã Wesley, que é o diretor da TV Reino, que também compõe por missionários muito ungidos, maravilhosos, homens de Deus, que preparam as transmissões da igreja, que preparam o nosso material do canal do YouTube da Igreja Reino dos Céus, do apóstolo Adelino de Carvalho, da apóstola Sol, e isso com tanta excelência, com tanto amor e carinho. Valorize as pessoas que Deus coloca junto com você para servir a Ele e ao povo dele no reino dos céus, porque é muito bom
a gente ter pessoas que pegam firme conosco na obra de Deus. É muito bom. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero olhar para o lado lá no Monte Manaim e ver você lá comigo, viu? Selando a sua aliança com Deus. Vivendo essas experiências tão íntimas e profundas que a gente só vive com Deus no Monte Manaim. Os irmãos da Sede Nacional, recebi um vídeo essa semana dos irmãos da Sede Nacional que são guardiões da escada de Jacó, já indo para o Monte Manaim, consagração, preparando tudo para receber a gente lá. A multidão que vai se reunir no dia 26 de julho, lá no Monte Manaim, para selar a aliança com Deus. Os irmãos de Bocaiúva preparando o altar de Moxabeluim e os irmãos de Santo Amaro que se preparam também para na muralha de Ebenezer, na estrela da família, aquela estrela grandiosa de Moxabeluim, receber os nossos irmãos com tudo organizado, tudo preparado, pintadinho, tudo feito com muito amor e carinho, com antecedência, com capricho, zelo pelas coisas de Deus, e tudo isso para receber a igreja de Jesus, que vai se reunir lá para a aliança com Deus. Eu vou estar lá, e você? Aliança com Deus muda tudo na nossa vida, viu? Tenho falado sobre isso. Você pode entrar no meu canal do YouTube, assistir ali as últimas pregações que eu tenho tratado profundamente sobre esse assunto, na Palavra de Deus, na revelação do Espírito Santo, também aqui nas orações da madrugada, com os nossos bispos, pastores e especialmente o nosso apóstolo também, que quando fala sobre aliança com Deus, a gente até estremece, porque quem tem aliança com Deus vira um Davi. Davi, no tempo do rei Davi, o nome de Deus era falado assim: o Deus de Davi. O Deus de Davi. Já pensou? Davi tinha uma aliança com Deus tão forte, tão poderosa, que as pessoas, quando se referiam a Deus, diziam: o Deus de Davi. Eu quero que as pessoas falem isso. O Deus da Daniela é muito forte. Por quê? Porque a vida dela é claramente visível, Deus na vida dela. E isso é aliança com Deus. Só a aliança com Deus faz isso na nossa vida. E desejo e oro para que assim também seja na sua vida, meu irmão, minha irmã, que eu tanto amo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço pela dádiva da vida, pelo dom da fé, pela revelação do reino dos céus, que muda tudo na nossa vida. Muito obrigada, meu Senhor, pela revelação da aliança com o Senhor, pela Bíblia que nos mostra que Jacó, ele foi só prosperando e vencendo em todas as áreas da sua vida, depois da aliança com o Senhor que ele fez, depois da visão da escada de Jacó que o Senhor deu a ele. Pai, eu oro pela vida dessa pessoa que ora comigo agora e peço que o Senhor batize a visão dela com essa grandeza da escada de Jacó e em tempo ela se prepare para vir ao Monte Manaim e com a multidão de fé estar junto no dia 26 de julho para subir a escada de Jacó e no topo da escada fazer uma aliança com o Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo todos os que oram comigo agora, dou minha bênção apostólica, tomo posse sobre todos nós de um dia vitorioso e abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bom dia para você e toda a sua família, um forte abraço, paz e luz para você. Mas se não tiver amor, nada do que eu fizer terá razão. Se não tiver amor, nada farei de coração. Pois o amor faz a diferença na nossa existência, nos nossos sonhos, o amor, sempre o amor.
o amor, sempre o amor. O dom maior de Deus nos colocou nos planos céus e nos deu um novo amanhã, e nos deu um novo amanhã, e nos deu um novo amanhã. Vem sonhar com Jesus uma nova vida. Ele te conduz, você vai vencer a luta e a provação. O verdadeiro amor, verdadeiro e fiel, é Jesus Cristo, Rei dos Reis, que vem